Só para começo de conversa, olá pessoinha que está vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom? Nesse exato momento, estou começando a gravação do react desse vídeo de teoria sobre ordem paranormal. Só que a bendita da minha crush que está aqui do lado, ela inventou de fazer um tteokbokki, que é uma comida coreana, está incrivelmente apimentado, que é bom desse jeito, mas eu estou sofrendo, ok? Então, se por acaso no meio do react vocês perceberem eu soprando no microfone, eu fazendo tipo... é pra absorver a pimenta, certo? Eu tô um pouco vermelho? Quem diria, né, mate? Essa pimenta é muito forte, isso porque ela fez fraco comparado da última vez. Mas ainda assim tá muito forte. Mas vamos lá. Vamos ver vídeo do linkzinho sobre teoria de ordem. Let's go. Tá legal. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar de ordem paranormal. Pra aqueles que não viram, na semana passada eu postei um vídeo chamado Pra você que nunca viu Ordem Paranormal ou alguma coisa parecida. Esse que foi basicamente um resumo, meio que um resuminho da série pra quem nunca tinha visto Ordem Paranormal e tivesse vontade de assistir. E também um vídeo feito pra testar se no meu canal tinham de fato pessoas do público de Ordem aqui. E aquele acabou sendo o melhor vídeo da semana. Sério, o pessoal acabou apoiando tanto aquele vídeo que ele acabou chegando no próprio Cellbit em si, então foi bem legal. E eu prometi que se o vídeo fosse bem, era esse vídeo! Teorias de vez em quando de ordem paranormal. E, bom... eu quase assisti esse vídeo por conta própria. Eu ia assistir sem gravar react, tá ligado? Eu ia assistir só por assistir mesmo. Eu só queria saber quais eram os argumentos de alguém pra tentar convencer outra pessoa a começar a assistir Ordem Paranormal. Mas aí eu não assisti, não sei porquê. Não assistem Ordem Paranormal antes de ver esse vídeo. Tenebres, a cidade impossível. O que exatamente é Tenebres? As primeiras vezes nas quais ouvimos falar a respeito de Tenebres foi de fato na quarta temporada da série Ordem Paranormal Calamidade, onde esse local foi citado de forma direta e indireta várias e várias vezes. Tenebres é uma ideia interessante já para que a gente possa começar para poder falar alguma coisa a respeito, visto que ele tem vários significados como trevas, ignorância, ocultação, entre vários outros. Em Ordem Paranormal Calamidade, a Ordo Realitas, o time de protagonistas da história, estão atrás de coisas, objetos conhecidos como Relíquias da Calamidade, com o intuito de juntar todas elas e destruir Kian, o vilão principal da história de Ordem Paranormal. E enquanto fazem isso, o vilão principal, por enquanto, né? Local citado várias vezes, como por exemplo, no Coliseu, que fica em Roma. Eles encontram um documento que nos fala sobre Plautus, um governante do Coliseu de Roma, que em certo momento desapareceu. Em algum momento, ele simplesmente sumiu e os seguidores de Plautus passaram a repetir uma única frase com um significado interessante: Plautus in Tenebris. Plautus onde? Plautus onde? Tenebris Abisse, que significa algo como Plautus desapareceu nas trevas, ou Plautus desapareceu em Tenebris. Pelo menos podemos pensar que é algo nesse naipe. Mas se a gente for contar pelo que a gente sabe de fato, Tenebris tem pouquíssima informação nos dada. Na primeira temporada, na primeira parte da calamidade em si, o local onde mais recebemos descrições sobre Tenebris, sobre o elemento de medo e tudo mais, foi nas últimas 2 temporadas de Ordem Paranormal, as temporadas spin-off, O Segredo na Ilha e o Segredo... Sinais de Outro Lado. Essas 2 temporadas têm histórias interessantes, justamente porque todo o plot da história parece ser conectado a Tenebris e a algum tipo específico de objeto que é conectado com Tenebris também. O Segredo na Ilha se passa basicamente em uma ilha, a ilha de Típora, que era um local onde se localizava uma coisa conhecida como um dos 6 sinos de Tenebris, que obviamente, são 6 sinos que parecem estar conectados diretamente com a cidade. Talvez sejam portas para que a gente possa chegar nesse os sinais local, na ilha e segredo do outro lado. Os nativos dessa ilha mantinham o sino escondido, além, é claro, de esconderem uma espécie de líquido com efeitos paranormais, um líquido preto que causava sensações estranhas nas pessoas, causava sensações, sentimentos e tal, e deixava elas viciadas. Enquanto que em Os Sinais do Outro Lado, nós também temos a TV Varminho, que basicamente era gerenciada por um diretor que apresentou para a equipe da sua produção uma verdade superior. Essa verdade em si
também era um dos sinos de Tenebres, que ficava conectado no próprio prédio onde a TV Varminho fazia suas transmissões e tudo mais. E a causa de ambas essas temporadas, dos problemas delas e tudo mais, são 2 desses queridos sinos de Tenebres. Como é que vocês acham que a temporada que mais nos passou informação até agora que o sino foi parar dentro do prédio? Com certeza, Sinais do Outro Lado, jovens, onde nós tivemos 4 pedaços muito interessantes de informação, onde basicamente no final da temporada, né, no último episódio, uma personagem chamada Dara podia realizar uma passagem para Tenebres. Então, nós recebemos 4 informações. Você acha que o sino criou o prédio? A primeira Será? delas é que a passagem para Tenebres Acho que não. era um sacrifício. A segunda delas era que Tenebres era um local livre das correntes da realidade. A terceira delas é que dentro de Tenebres todos são um só, uma entidade só, talvez uma pessoa só, não sabemos. E a quarta delas, a mais importante de todas, é que os sinos representam a união impossível daquilo que se repele. Tem bastante informações, mas deixa eu ir um pouquinho devagar pra vocês entenderem. Vamos com calma. Pra quem já assistiu Ordem Paranormal, o segundo ponto da lista já é extremamente interessante, visto que a história de Ordem Paranormal é composta basicamente de marcados, né? Personagens que por alguma razão misteriosa são livres das correntes da realidade. Então, pra pôr em teoria, apenas os marcados poderiam realizar a passagem para Tenebres. As pessoas que são livres das correntes poderiam ir para um local onde de fato não existem as correntes da realidade. Isso possivelmente faz com que talvez todos os marcados tenham uma suposta conexão com Tenebres, coisa que inclusive até acontece dentro do final de Segredo na Ilha, né? Um dos personagens marcados, basicamente o Arthur, personagem do Guaxinim, vai até o sino e parece que ele tem algum tipo de conexão de fato com o símbolo. Então acredito que todos os marcados tenham. E no topo dessa torre, você vê um grande sino, imponente, feito de um material metálico preto, com decorações em dourado. Ele bate. Você sabe para o que você está olhando. Até então, você nunca tinha visto algo assim. Mas ao olhar para essa torre, você entende instantaneamente. Afinal, parte do badalar desse sino está conectado com você. Na distância, você consegue enxergar a silhueta de outras torres derretendo. Você escuta o sino delas ecoando também. Talvez você tenha sido chamado até aqui sem perceber. Afinal, existe mais do outro lado, dentro de você, do que a realidade. Você está de frente com um dos 6 sinos de Tenebres, a cidade impossível. E a resposta que você busca está cada vez mais Eu acabei de pensar numa parada aqui. É uma outra história. A própria forma como a história se refere... Eu acabei de pensar numa parada aqui sobre o Arthur, sobre a história em si. Deixa eu acabar o vídeo. A Tenebres é que passar para Tenebres, fazer a passagem para Tenebres, é atingir o infinito. Em Ordem Paranormal, o elemento do medo em si é infinito. E isso a gente pode fazer para basicamente colocar uma certa conexão, digamos assim, entre o medo, o elemento do medo em si, e Tenebres. Eu acho que eu tenho uma certa ideia em si do que pode de fato acontecer em Tenebres, jovens. Não exatamente do que seja a cidade ou do que tenha lá em si, mas posso ter uma pequena ideia do que realmente está acontecendo. Vamos ver se eu concordo ou não. Os sinos de Tenebres, eles representam a união impossível daquilo que se repele. Sim. É uma frase que tem uma conexão óbvia e direta com os elementos de Ordem Paranormal, né? Sangue, morte, conhecimento e energia. Penso da mesma forma. Os elementos Penso da mesma forma. se odeiam, se detestam e se repelem, e não conversam entre si. Isso, digamos assim, talvez seja parte das regras, ou talvez parte das correntes, digamos assim. Em Tenebres, nós entendemos que as correntes da realidade não existem. Sendo assim, Tenebres possivelmente pode ser um elemento, inclusive o próprio medo em si, pode ser uma espécie de elemento neutro, que faz bastante sentido, um elemento que possa fazer com que outros elementos se misturem, sabe? Não sei se dá pra entender muito bem, mas eu vou usar um exemplo. Existe uma frase que é muito famosa dentro do RPG e tal, de Ordem Paranormal, que é uma frase que se refere ao elemento de conhecimento, né? Saber tudo é perder tudo. Essa é uma frase muito famosa do elemento de conhecimento. Uma frase muito famosa, inclusive, do elemento de energia é: o caos é inevitável. Isso são 2 elementos diferentes e 2 frases diferentes. Ok? O que seriam as correntes da realidade? Cara, eu não vou conseguir te explicar, Gustavo. Porque, tipo, não precisa... a pessoa que não tá presa às correntes da realidade seriam, tipo... pessoas que podem
vagar entre o normal e o paranormal, que tipo, o normal não é, o nosso normal não seria necessariamente o normal, tá ligado? Tem muito mais do que isso, é porque eu sou péssimo pra explicar essas coisas. Ok? Agora se liga só numa coisa muito interessante. Na última temporada do RPG, né, nos Sinais do Outro Lado, nós tivemos uma nova criatura conhecida como o Estrangeiro. E o Estrangeiro, ele tem conexão com Tenebres e ele é uma criatura de 2 elementos. Ele é uma criatura de energia e de conhecimento. E a narração dele diz que saber tudo é inevitável, como se a sua narração fosse uma espécie de junção de 2 frases, como se ele mesmo fosse a junção de 2 elementos. Ou então nós temos a própria criatura da Degolificada, por exemplo, que em tese ela é uma criatura que possui o elemento de medo e ela pode ter variações para qualquer elemento: sangue, morte, conhecimento e energia. Ela é quase como se fosse o Eevee de Pokémon, sabe, que pode evoluir para qualquer elemento que exista. E as próprias últimas 2 temporadas de Ordem que nós tivemos, Segredo na Ilha e Sinais de Outro Lado, representam muito bem essas uniões entre elementos. Se vocês não sacaram, prestem atenção em uma coisa. Em O Segredo na Ilha, nós tínhamos basicamente a famosa tinta. Ela é basicamente um líquido preto, que é uma referência de morte e tudo mais, né? O líquido preto, lodo e tudo mais. No entanto, esse líquido preto, que é a tinta, causava sensações, causava sentimentos, causava vício, que é uma clara referência ao elemento de sangue. Ou seja, esse líquido preto é uma junção de morte com sangue. Enquanto que a transmissão que era feita em Sinais do Outro Lado é uma clara referência de energia e conhecimento. Sendo assim, fica pra gente a dúvida: e se os nossos personagens principais conseguirem todas as relíquias da calamidade, pegarem essas relíquias que praticamente representam, né, os elementos do outro lado, levarem elas para Tenebres e tentarem juntar elas lá de alguma forma? Será que elas vão criar algum novo tipo de elemento? Eles vão criar algum novo tipo de relíquia que vai ser uma junção de todos os elementos e assim eles podem derrotar Kian? Ou será que, caso eles façam isso, juntem todos os elementos um no outro, os elementos deixem de existir, ou se mesclem, ou então o paranormal deixe de existir? O fato é que uma coisa eu tenho quase certeza: o objetivo dessa próxima parte de Calamidade com certeza é pegar as relíquias e levá-las para Tenebres, onde lá eles vão tentar juntar elas e transformar em novos elementos, ou algo parecido com isso. Mas, enfim, essa é a minha teoria e essa é a minha tese a respeito de Tenebres, pelo menos com as informações que a gente tem até agora. Queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. Queria lembrar pra vocês também, antes de terminar o vídeo, que eu tô fazendo um mangá, beleza? Um mangá de terror, mistério e tudo mais, chamado de Paradigma, tudo de graça, tá aí no link no card ou no link na descrição, beleza? Pra quem quiser dar uma olhada. Paradigma, bom, se vocês quiserem dar uma olhada, uma leitura, vai me ajudar bastante, beleza? Deem essa chance, por favor, porque a gente tá se esforçando bastante pra fazer. Obrigado por ter assistido. Até mais. Falou. Gustavo, se você não assistiu Ordem ainda, você vai ter muito mais perguntas do que resposta, tá? Mas vamos lá. Eu tenho uma pequena teoria que eu pensei assistindo esse vídeo. Simplesmente que envolve o final de Sinais do Outro Lado e o final de Segredos na Ilha, tá? Que teoria é essa? A gente sabe que no final de Sinais do Outro Lado a gente vê o Dante e outros agentes da Ordem meio que resgatando os sobreviventes dos 5, 20 e poucos anos depois, lá, teoricamente, no resto da TV Varminho. Eles só começaram a ir atrás dos sinos porque no final de Segredo na Ilha, o Arthur não resistiu e se atraiu, acabou indo em direção ao sino de Tenebres. E ele fez a passagem. E por causa do desaparecimento do Arthur, a Ordem começa a realmente pesquisar pelos sinos em geral para conseguir encontrar essa passagem, para tentar encontrar o Arthur primeiramente. E nessa pesquisa, nessa busca por respostas de onde está o Arthur, é como o Dante encontra o sobrevivente dos 5. E se, chat,
em Calamidade Parte 2, a gente não vai ter o Arthur. Pelo menos de início. E se? O que é que vocês acham? Tô viajando demais? Eu não acho que eu tô viajando demais. É um negócio que eu pensei vendo o vídeo aqui agora, tá ligado? Principalmente vendo a forma como o Selbit descreveu o que o Arthur tava sentindo ao ver o sino. E aí eu lembrei do Dante. Sei lá, cara. Isso tá muito na minha mente agora. Faz parte. É mais uma parada de teoria de ordem que eu estou adicionando, tá ligado? Na minha listinha de coisas. Brother, se eu acertar, o Selbit vai ficar muito puto comigo. Tomara que eu tenha errado. Mas se eu acertar? O segredo na ilha passa antes de Calamidade? O segredo na ilha ocorre depois de Calamidade. Acabei de achar aqui. Então minha teoria tem lógica. Quando o Selbit não dá data é porque geral se passa durante... Então, Eric, eu tô abrindo a linha do tempo da wiki oficial do Ordem. 24 de junho de 2022, Barnabé Alênio fica sabendo dos novos visitantes que ficariam alojados na mansão dos Moretti. 24 de junho de 2022. Tipo, o Joey toma consciência dele mesmo dia 9 de setembro de 2021. Isso é o que tá oficialmente no wiki da Ordem. É isso que tá no wiki oficial. Então vou acreditar na wiki oficial. Se essas datas estão corretas, a minha teoria tem lógica. Mano, se eu acertar, meu Deus, eu vou ficar muito triste porque eu não quero ficar sem o Arthur no início de Calamidade Parte 2, cara. Eu não quero. O Arthur é foda. O Arthur é muito bom. O Arthur é muito bom, cara, é muito bom, porra. Mas enfim, gente, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, não tem nem muito o que eu falar além disso, né? Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.